Olá, oitavo ano, tudo bem? Na aula passada a gente falou um pouquinho do movimento realista, né? O realismo que eles foram trazendo, né? Fazendo uma oposição ao romantismo, né? Ao neoclassicismo, para que eles pudessem realmente, esses pintores queriam expor, pintores, escritores, né? Desenhistas, literários, expor o que realmente acontecia, qual era a realidade do que se estava vivendo. E claro que o realismo tem as suas influências, inclusive na arte contemporânea, que é a nossa arte atual, né? Onde ela começa, onde ela existe nos dias de hoje, e artistas que se inspiram em trabalhar com aquilo que é o realismo, né? A Pro tinha pedido para vocês fazerem um desenho realista na última aula, porque o realismo trabalha com aquilo que acontece nos dias de hoje, né? Aquilo que não adianta esconder, camuflar, né? As coisas vêm acontecendo. Então, normalmente, a gente vai ver muito a questão das diferenças sociais, né? Dos problemas sociais que acontecem no nosso país. O século XIX foi marcado pela invenção da fotografia. Com isso, muitos fotógrafos começam a fazer retratos, paisagens e outras imagens que antes eram produzidas apenas por pintores. Nesse clima de concorrência entre dois tipos de técnicas, ou seja, além dos pintores, né, dos artistas estarem fazendo as pinturas realistas, surgiu a fotografia. Então, eles podiam registrar, né, uma simples fotografia, algo realista do que estava acontecendo. Então, surgem novas discussões sobre a representação da realidade, suas possíveis finalidades de arte. Quando a gente chegar lá para falar sobre fotografia, a gente vai ver que a fotografia é algo que traz muitas dúvidas se ela pode ser considerada como arte ou não. Então, por exemplo, uma exposição de fotos é arte ou não? Claro que nos dias de hoje, né, estamos no século XXI, a gente pode considerar que a fotografia é, lógico, um tipo de arte. Não qualquer fotografia, mas aquela feita realmente nessa função. Então, para muitos críticos, a fotografia passou a ser considerada arte no início do século XX. Essa imagem é de 1907, foi feita por Alfred nos Estados Unidos e é uma das que alcançaram o status de realismo. Tem na apostila de vocês também. O que a gente vai observar nessa foto? Que no andar de cima do navio estavam a classe mais alta, os que podiam pagar por maior conforto, né? E já na parte de baixo são passageiros que iam ali no meio dos maquinários, né? Não tinham conforto nenhum. Então aqui, na época era muito comum, né? Tinham começado aí os transportes de navio, né? E eles estão mostrando essa divisão de classes mesmo, né? Então era uma foto bem realista da época e da situação do que vinha acontecendo. O século XIX foi marcado pela invenção da fotografia, né? A gente já falou um pouquinho sobre. E sem dar bola para críticos que não reconheciam a fotografia como arte, naquela época, que também não apreciavam, né, sua influência na pintura, muitos artistas passaram a usar as fotos a serviço das suas criações. Então, Colbert, que foi um grande pintor realista, ele se baseou numa foto, né? Ele tirou uma foto para pintar uma mulher no centro de uma tela famosa que ficou conhecida como o Ateliê do Artista. Então, essa tela aqui de 1855, ele faz uma fotografia e depois ele pinta essa fotografia. Então, ele usa a fotografia a seu favor, né? Com o surgimento da fotografia, esses artistas não precisavam mais passar dias e horas e meses fora de casa, podiam simplesmente tirar a foto do que eles queriam registrar, levar para o seu ateliê e ali estarem fazendo do mesmo formato. Claro que até hoje, né, a nossa intenção é essa, que até hoje os artistas que usam imagens fotográficas para auxiliar as suas criações, que hoje tem vários artistas contemporâneos, atuais, que utilizam, e um deles chama Raul Zito, e ele mistura fotografia com pintura por murais. Murais são as artes feitas em muros, né? Não é o grafite, tá? Aqui é um outro formato, é muralismo. Então, a gente tem aqui várias obras, na apostila de vocês também tem. Podem ver que ele pega um local, ó,
um local de baixa renda, né, de pessoas que em locais assim de abandono mesmo. E ele colocou a foto de um trabalhador, né, nesse muro aí, um cartaz bem grande, né? Esse cartaz recebe o nome de Lambe Lambe, porque são cartazes que são colados no muro. E claro que daí ele faz toda a sua pintura ao redor, né, para dar continuidade e para deixar isso como algo bem realista. São pessoas realmente que ele encontra aí no dia a dia para ele estar fazendo, né? Então, são vários murais, né, de trabalhadores, de pessoas que expressam mesmo essa diferença social, né? Então, a falta de água, né? Isso aqui, se você ler a história desse mural aqui, ele faz as mulheres que carregam água no tacho, né? E ele fez realmente numa comunidade onde a água é escassa. Então, ele tem vários tipos de fotografias que ele vai encontrando, né? Essa daqui é uma bem fiel, né, ao que acontece. Ele registra a fome, né, que tem no país. Então, ele coloca ali a fotografia de uma mulher, né? A gente não consegue nem entender o que ela tá cozinhando, mas é algo assim, dá a impressão que é aquelas palmeiras, aquelas palmas, né, do Nordeste, onde é o único alimento que eles têm. E ele sempre, às vezes, utiliza que nem a menininha aqui no canto, ó, né, com a carinha triste, esperando ali um prato de comida. Então, ele vai trabalhando com esse tipo de realismo. Qual será a nossa atividade? A gente também vai fazer uma atividade inspirada nas obras do Raul Zito. Então, o que vocês vão precisar? De revista para recorte, caderno de desenho, lápis de escrever e lápis de cor, certo? No próximo vídeo, a Pro fez 2 exemplos, eu quero que vocês assistam para não fazerem errado, tá? Então, até o próximo. Beijinho.